A vida intelectual, por A.D. Sertiange. Tradução de Lília Ledon da Silva. Editora Realizações, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido e será lido agora, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram fazer parte, auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, centavos, serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Marcos com este livro. Muito obrigada, querido, mais uma vez. E também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. As assinaturas são mensais, podem ser canceladas a qualquer momento e diversos são os valores e possibilidades. Então, dê uma olhada, intere-se. Caso você queira, é claro, auxiliar-me nesta empreitada e concorde com o que aqui é feito, meus caros. Eu peço também para que todos vocês curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Continuamos aqui, capítulo 8º, é o penúltimo capítulo. Seguimos firmes e fortes rumo à finalização deste maravilhoso livro. Capítulo este, O Trabalho Criador. Uma boa escuta a todos. 1. Reescrever. Assim, caríssimos, é chegada a hora de realizar. Não se pode ficar sempre só aprendendo e sempre só preparando. Além do mais, aprender e preparar não se dão sem certa dose de realização que os favorece. Só se encontra o caminho ao tomá-lo. Toda a vida anda em círculo. Um órgão que se ativa cresce e se fortalece. Um órgão fortalecido se ativa de modo mais potente. É preciso escrever ao longo de toda a vida intelectual. Escrevemos primeiramente para nós mesmos, para ver claramente a nossa situação, determinar melhor nossos pensamentos, manter e reavivar a atenção que logo esmorece se a ação não se impuser a ela, para desencadear as pesquisas, cuja necessidade é suscitada durante a produção, para animar o esforço, que se cansaria se não constatasse nunca algum resultado visível, e, finalmente, para modelar nosso estilo e adquirir esse valor que complementa todos os demais, a arte do escritor. Escrevendo, devem publicar, tão logo os juízes fidedignos os acharem capacitados para isso, e vocês mesmos se sentirem aptos ao voo. O pássaro bem sabe quando pode enfrentar o espaço. Sua mãe sabe-o com maior segurança. Apoiados em si mesmos e numa sábia maternidade espiritual, voem assim que puderem. O contato com o público obrigá-los a aprimorar o seu trabalho. Os elogios merecidos encorajá-los-ão. As críticas exercerão o devido controle. O progresso ser-lhes-á, por assim dizer, imposto, em lugar da estagnação que poderia resultar de um silêncio perpétuo. A paternidade intelectual é uma semeadura de bens. Toda obra é um manancial. O padre Gatri insiste muito na eficácia da escrita. Ele gostaria que se meditasse sempre segurando a pena na mão e que a hora pura da manhã fosse dedicada a esse contato do espírito consigo mesmo. Devem-se levar em conta as disposições pessoais, mas é certo que na maioria das pessoas a pena que corre desempenha o papel do treinador nos jogos esportivos. Falar é ouvir a própria alma e nela a verdade. Falar solitária e silenciosamente por meio da escrita é ouvir-se e sentir o verdadeiro com o frescor da sensação de um homem matinal que ausculta a natureza ao alvorecer. É preciso, em tudo, começar. O começo é mais que a metade do todo, diz Aristóteles. Não se produzindo nunca nada, adquire-se o hábito da passividade. O medo causado pelo orgulho ou a timidez aumentam cada vez mais. Acaba-se por recuar, por esgotar-se de tanto esperar. Cai-se na improdutividade, como um broto que está amarrado. A arte de escrever, como eu disse, exige uma longa e prematura dedicação
que paulatinamente se torna um hábito mental e constitui o que se chama estilo. Meu estilo, minha pena, é um instrumento espiritual que emprego para dizer-me dizer a outrem o que entendo da verdade eterna. Este instrumento é uma qualidade de meu ser, uma dobra interior, uma disposição do cérebro animado. Quer dizer que sou eu evoluído de determinada maneira. O estilo é o homem. O estilo forma-se, pois, em cada um junto com o autor. A mudez é um apequenamento da pessoa. Se quiserem ser plenamente do ponto de vista intelectual, é preciso saber pensar em voz alta, pensar explicitamente, isto é, formular seu verbo para o interior e para o exterior. Talvez seja esta a ocasião apropriada de dizer, em algumas palavras, o que deve ser um estilo que responda aos fins sugeridos aqui ao intelectual. Que pena! Seria melhor não escrever nada para ter a ousadia de dizer como se escreve. A humildade não é difícil quando diante de Pascal, La Fontaine, Bossuet, Montaigne já se esteve dominado por um grande estilo ou já se experimentou sua vastidão cheia de paz. Pelo menos pode-se confessar o ideal que se almeja e que não se alcança. Declará-lo é ao mesmo tempo acusar-se e honrar-se nele, que nos julga. As qualidades do estilo podem ser explicadas em tantos artigos quanto se queira. Tudo pode traduzir-se, acredito eu, nestas 3 palavras: verdade, individualidade, simplicidade. A menos que prefiramos resumi-lo nesta única expressão: escrever com verdade. Um estilo é verdadeiro quando responde a uma necessidade do pensamento e quando permanece em contato íntimo com as coisas. O discurso é um ato de vida. Não deve significar uma ruptura na vida. E é o que ocorre quando caímos no artificial, no convencional. O Sr. Bergson diria o que já está dado. Escrever por um lado e viver por outro lado sua vida espontânea e sincera, isso é ofender o verbo e a harmoniosa unidade humana. A alocução de circunstância é o tipo da coisa que se diz porque se é obrigado a dizê-la, que é pensada apenas literariamente e onde se despende esta eloquência de que zomba a verdadeira eloquência. Tanto que o discurso de circunstância não passa muitas vezes de um discurso de ocasião. Ele pode vir a ser genial, e Demóstenes ou Bossuet comprovam-no. Mas só o será se a circunstância tirar de nosso âmago o que brotaria por si, o que está ligado a nosso modo de ver habitual, a nossas meditações de sempre. A virtude da fala, falada ou escrita, é uma abnegação e uma retidão. Abnegação que tira a pessoa do caminho quando se trata de uma troca entre a verdade que fala para o interior e a alma que escuta. Retidão que expõe ingenuamente o que se revelou na inspiração e não acrescenta nenhuma verborragia. Olha em teu coração e escreve, diz Sidney. Quem escrever assim, sem orgulho nem artifícios, como que para si, fala na realidade para a humanidade. Se ele possuir o talento que faz com que uma palavra verídica vá longe, a humanidade se reconhecerá, pois foi ela quem inspirou o discurso. A vida reconhece a vida. Se entrego ao próximo tão somente papel branco manchado de preto, ele o olhará talvez com certa curiosidade, mas em seguida o deixará cair ao chão. Se sou uma árvore que oferta sua folhagem e seus frutos cheios de seiva, se me entrego com plenitude, eu convencerei e, como Péricles, deixarei o dardo alojado nas almas. Obedecendo às leis do pensamento, só me resta mostrar que permaneço perto das coisas, ou melhor, no íntimo das coisas. Pensar é conceber o que é, escrever com verdade, isto é, em conformidade com o pensamento. É revelar o que é, e não enfiar frases. Por isso, o segredo para escrever é colocar-se ante as coisas com fervor, até que elas lhes falem e determinem elas próprias o que deve expressá-las.
O discurso tem que corresponder à verdade da vida. Aquele que ouve é um homem. Aquele que discorre não deve ser uma sombra. O ouvinte traz-lhe uma alma por curar ou aclarar. Não lhe sirvam palavras. Enquanto desfiarem seus períodos, devem poder olhar para fora, olhar para dentro e sentir que há uma correspondência. A verdade do estilo afasta o chavão. É o nome que se dá a uma verdade antiga, uma fórmula que caiu no uso corrente, um lote de expressões outrora novas que já não o são justamente por terem perdido o contato com a realidade de onde haviam nascido, por estarem flutuando nos ares, como ricos brocados agora em frangalhos, em vez de um jato de vida, uma transcrição direta e imediata da ideia. Como observa Paul Valéry, é o automatismo que desgasta as línguas. Estamos vivos, diz ele, quando usamos a sintaxe sempre com plena consciência, quando cuidamos de articular com vigilância todos os elementos, quando evitamos certos efeitos que surgem por si e que se acham no direito de ganhar posição de destaque. Tal pretensão é exatamente a razão que deve levar à eliminação desses parasitas, desses intrusos, desses encrenqueiros. O grande estilo consiste na descoberta das ligações essenciais entre os elementos do pensamento e numa arte de expressá-las à exclusão de todo e qualquer balbucio acessório. Abre aspas. Escrever como se deposita o orvalho sobre a folha, como se formam as estalactites nas paredes da gruta, como a carne deriva do sangue e como a fibra lenhosa da árvore é formada pela seiva. Fecha aspas. Emerson. Tal seria o ideal. A parte orgulhosa e perturbadora da pessoa ficará ausente de tal discurso, afirmamos nós. Mas a expressão com personalidade ficará com isso ainda mais acentuada e marcante. O que sai de mim, sem mim, parece-se comigo em virtude de uma necessidade. Meu estilo é a minha cara. Um rosto recebe da espécie seus caracteres gerais, mas ele sempre tem uma individualidade impressionante e incomunicável. Ele é único sobre a terra e através de todos os séculos. Daí provém, em parte, o interesse tão fascinante que um retrato desperta. Ora, nosso espírito é certamente muito mais original ainda, mas nós o escondemos por trás das generalidades banais, das frases padronizadas, das combinações de palavras que representam apenas velhos hábitos, em vez de amor. Mostrá-lo tal como ele é, apoiando-se, mas sem perder-se nelas, nas aquisições que pertencem a todos, seria despertar um interesse infindável. E seria a arte. O estilo que convém a um pensamento é como o corpo que pertence a uma alma, como a planta que provém de determinada semente. Ele tem a sua arquitetura própria e imitar equivale a alienar o pensamento. Ter uma escrita sem caráter é declará-la indefinida ou infantil. Nunca devemos escrever à maneira de, mesmo que seja a maneira de nós mesmos. Não devemos ter maneira alguma. A verdade não tem nenhuma. Ela apresenta-se. É sempre nova. Mas o som emitido pela verdade não pode deixar de ser particular a cada um dos seus instrumentos. Escreve Jules Lachelier, abre aspas, todos os homens verdadeiramente grandes foram originais. Mas eles não quiseram e nem acreditaram sê-lo. Pelo contrário, foi tentando transformar suas palavras e seus atos numa expressão adequada da razão que eles encontraram a forma específica pela qual estavam destinados a expressá-la. Fecha aspas. Todo instrumento tem um timbre. Se a maneira é uma afetação, a originalidade autêntica é uma verdade. Ela reforça, em vez de enfraquecê-la, a impressão produzida no leitor, que, por sua vez, absorverá segundo o seu próprio padrão. O que se proscreve não é o sentimento pessoal por meio do qual tudo é renovado e glorificado, mas a vontade própria em oposição ao reinado do verdadeiro.
Disso decorre a simplicidade. O floreio é uma ofensa ao pensamento, a menos que constitua um truque para esconder seu vazio. Não há floreios no real, há apenas necessidades orgânicas. Não que não exista nada de brilhante na natureza, mas nela também o brilhantismo é orgânico. Está fundamentado num direito de existência cujos alicerces jamais apresentam falhas. Para a natureza, a flor é tão importante quanto o fruto, e a folhagem tanto quanto o galho. Tudo depende das raízes, e não passa da manifestação do germe onde está escondida a ideia da espécie. Ora, o estilo, quando provém de mão operária, imita as criações naturais. Uma frase ou um trecho escritos devem estar constituídos como um ramo vivo, como filamentos de raiz, como uma árvore. Nada mais que isso, nada fora disso. Tudo dentro da curva pura que leva do germe ao germe, do germe desabrochado no escritor àquele que deve desabrochar no leitor e propagar a verdade ou a bondade humana. O estilo não foi feito para ele mesmo. Querer garantir seu futuro é desencaminhá-lo, é aviltá-lo. É sinal de que não damos a menor importância à verdade quando ficamos agarrados à forma. Quando aceitamos tornar-nos, em vez de poetas, rimadores, em vez de escritores, estilistas. Quem é um gênio em matéria de estilo deve levá-lo à perfeição, que é um direito de tudo quanto existe. Cada qual tem o desejo legítimo de tornar-se especialista nisso, tanto quanto o velho ferreiro forjando sua peça, mas o ferreiro não perde o seu tempo torneando por prazer ornatos em espiral, senão que produz barras, ferragens, grades. O estilo exclui a inutilidade. Ele pratica uma rigorosa economia em meio à riqueza. Gasta tudo quanto for necessário, poupa neste ponto usando de alternativas muito hábeis e esbanja naquele outro pela glória da verdade. Seu papel não é o de brilhar, mas o de promover. Ele próprio deve sair de cena, e é então que a sua própria glória resplandece. O belo é a purgação de todo supérfluo, dizia Michelangelo. E Delacroix destaca neste último, no supérfluo, os grandes entrelaçamentos, as maçãs do rosto simples, os narizes sem detalhes. Ele assinala que isso não pode combinar senão com contornos bem marcados, como em Michelangelo, em Leonardo e, sobretudo, em Velázquez, mas não em Van Dyck. E aí está mais uma lição para nós. Deem preferência a escrever na forma que seja inevitável, partindo do pensamento preciso ou do sentimento exato que devem expressar. Tenham como fim ser compreendidos por todos, como convém a um homem que fala aos homens, e procurem atingir neles tudo o que for direto ou indiretamente uma ferramenta da verdade. Um estilo completo é aquele que toca todas as almas e todas as faculdades das almas. Guthrie. Não cortejem a moda. Sua época influenciá-los-á por si só e saberá concordar com a eternidade. Ofereçam água da fonte e não drogas ácidas. Muitos escritores hoje em dia têm um sistema, e todo sistema é um exibicionismo, e todo exibicionismo uma afronta à beleza. Cultivem a arte da omissão, da eliminação, da simplificação. Esse é o segredo da força. Não é senão o que os mestres, afinal de contas, vivem repetindo, como São João repetia: amai-vos uns aos outros. A lei e os profetas, em matéria de estilo, são a nudez inocente que revela o esplendor das formas vivas, pensamento, realidade, criações e manifestações do verbo. Infelizmente, a inocência do espírito é rara. Quando existe, está às vezes conjugada à nulidade. Por conseguinte, apenas duas espécies de espírito parecem predispostos à simplicidade, que são os espíritos de pouca envergadura e os gênios.
Os demais são obrigados a adquiri-la trabalhosamente, entravados por sua riqueza e incapazes de impor-se limites como gostariam. 2. Desprender-se de si mesmo e do mundo. O estilo e, de modo mais geral, o trabalho criador pedem desprendimento. A personalidade invasiva deve ser afastada. O mundo esquecido. Será possível, ao pensar na verdade, alguém deixar-se distrair consigo mesmo? O que esperar de um homem que se detém em si próprio? Eu volto a minha esperança para aquele que toma impulso, distanciando-se da personalidade efêmera, rumo ao imenso e ao universal que vai seguindo o seu curso. Como astrônomo na companhia dos astros, como poeta, filósofo, teólogo, na da matéria animada ou inanimada, na da humanidade individual e social, das almas, dos anjos e de Deus. Creio nesse porque habita nele o espírito da verdade e não nenhuma mísera preocupação. Trabalhar unicamente segundo a intelecção já vimos que não basta. O homem tem de estar envolvido. Mas o homem que se introduz no trabalho não deve ser o homem de paixão, o homem de vaidade, o homem de ambição ou de vancomplacência. Todo mundo é apaixonado em certos momentos, mas em momento algum a paixão deve ser dominante. Todo mundo está sujeito à vaidade, mas que o trabalho seja no fundo uma vaidade, aí está em que consiste o vício. Não se trata do que conseguiremos tirar da ciência, e sim do que poderemos dar-lhe. Não se trata do que conseguiremos tirar da ciência, e sim do que poderemos dar-lhe. O essencial não é a acolhida que se dará a nossas palavras, mas a acolhida que nós próprios daremos à verdade e a que preparamos para ela nos outros. Que peso tem diante desse fim sagrado os nossos cálculos mesquinhos e egoístas, hein? Muitos seres que parecem dedicados de coração a uma obra lhe dão menos importância a ela do que a sucessos minúsculos. A formação dos mundos, a ascensão das espécies, a história das sociedades, a economia do trabalho podem valer-lhes a faixa vermelha da Legião de Honra ou a condecoração roxa das palmas acadêmicas. A sua poesia aspira a fazê-los ser tratados como um caro mestre, e a sua pintura sonha com a honra das cimalhas na sala das exposições. Corneille, interpretado por Talma, é reduzido à exibição de quem quer mostrar-se. É óbvio que um espírito virado pelo avesso dessa maneira se deteriora. Tais metas só podem degradar o trabalho. E se nos alçamos um pouco na escala das ambições, se deixamos de lado o sucesso do aqui e agora, contando com chegar lá em decorrência de nossa própria posição desinteressada, o resultado será o mesmo. A inspiração não é compatível com o desejo. Quem quer que queira algo para si, afasta de si a verdade. O Deus enciumado não o hospedará. Devemos trabalhar num estado de espírito de eternidade, como dizíamos. E o que há de menos eterno que o intento ambicioso? Voltados inteiramente para a verdade, vocês devem servi-la e não servir-se dela. Só agimos com plenitude em prol das causas pelas quais aceitaríamos morrer. Voltados inteiramente para a verdade, vocês devem servi-la e não servir-se dela. Só agimos em plenitude em prol das causas pelas quais aceitaríamos morrer. Estamos preparados para morrer pela verdade? Tudo o que escreve um genuíno amigo do verdadeiro, tudo o que ele pensa, deveria ser como os sinais que, com o sangue de seu ferimento, São Pedro mártir traçava à beira da morte. Credo. A personalidade egoísta age sempre apequenando. Contamina tudo, diminui tudo.
desorienta a energia. Aquele que caminha em frente, inspirando-se no verdadeiro e deixando com Deus a responsabilidade das consequências, esse sim é um digno pensador. Para mim, o viver é o Cristo, diz São Paulo. Aí está uma vocação e uma certeza de ação vitoriosa. Só somos realmente intelectuais se podemos dizer: para mim, o viver é a verdade. Uma forma de personalidade particularmente hostil ao trabalho é essa hipocrisia quase universal que consiste em exibir uma aparência de saber no ponto em que a sinceridade confessaria a ignorância. Dissimular sua indigência intelectual à sombra das palavras é o que se critica no escrivinhador improvisado, no jornalista sem assunto ou no deputado desinformado. Mas todo escritor que usa de honestidade ao se autoavaliar deverá confessar que ele se dobra a todo momento, neste particular, às sugestões do orgulho. Alguém tenta guardar para si seu segredo, disfarça sua incompetência, assume ares de superioridade ao sentir-se inferior. Passa a afirmar, entre aspas, a declarar, entre aspas, e a estar certo de que... E no fundo não sabe nada. Tenta impor-se aos seus semelhantes e, ficando vagamente convencido da verdade do papel que está representando, deixa-se seduzir por si mesmo. Outra tara no pensamento é a busca da falsa originalidade, que condenávamos há pouco no estilo. Alguém querer submeter o verdadeiro à sua própria pessoa é de um orgulho insuportável e torna-se estupidez. A verdade é essencialmente impessoal, que ela tome de empréstimo nossa voz e nosso espírito e ficará marcada por ambos independentemente da nossa vontade. Aliás, quanto menos pensarmos nisso, mais marcada ela estará. Mas pressionar a verdade para que se pareça conosco é falseá-la. É substituir essa imortal por um violador e um efêmero. Não olheis de onde vem a verdade, dizia Santo Tomás. Não olheis de onde vem a verdade. Tampouco olhem a quem ela confere glória. Desejem que seu leitor, diante da sua obra, não olhe tampouco de onde vem a verdade. Esse desinteresse sublime é a marca do grande ser. Aspirar a ele, fazer dele sua lei aceita para sempre, se não para sempre cumprida, é corrigir o que não se pode subtrair à própria miséria. Crescer-se assim por meio da única verdadeira grandeza. O humilde suporte tem sua cota de glória quando a verdade resplandece, chama autêntica no candelabro do espírito. É preciso também, como dizia eu, esquecer o público. Quanto mais um livro for escrito longe do leitor, mais forte será, disse o padre Guthrie em As Fontes, e cita como exemplos os pensamentos de Pascal, os escritos de Bossuet para o Delfim, sobretudo a Suma de Santo Tomás de Aquino. A comparação entre a Pequena Quaresma e Discursos Sinodais de Massillon serve de confirmação. Isso é verdade. E Vauvenargues concorda quando diz: tudo o que se pensou só para os outros é habitualmente pouco natural. Mas isso não significa que possamos negligenciar o próximo e desinteressar-nos de ser úteis. O intelectual pertence a todos e deve estar ciente disso. Mas nos preocuparmos com ser de alguma utilidade não é pedir que nos deem ordens. Não devemos deixar-nos influenciar pelo diz que diz. Não devemos usar de evasivas, cedendo às pressões de um conformismo covarde, que se afirma amigo de todo mundo para que todo mundo retribua com a mesma complacência. Querer obter a aprovação pública é tirar do público uma força com que ele contava. Vocês não lhes são devotados? Não terá ele o direito de perguntar-lhes: onde está a sua obra? Ora, o pensamento não será obra sua,
Se a preocupação por agradar e por adaptar-se torna servil a sua pena, o público pensará então por vocês, que são quem deveria pensar por ele. Procurem a aprovação de Deus. Meditem exclusivamente a verdade, por si e pelos outros. E não sejam escravos. Tornem-se dignos de dizer com Paulo: a palavra de Deus não está presa. Essa independência virtuosa é tanto mais necessária quanto o público, por constituir uma massa, tenha em mãos tudo quanto baste para impor-se. O público é primário. Na maioria das situações em que ele predomina, até por deter superioridade numérica, ele proclama posições convencionais e nunca verdades. Ele quer ser bajulado, teme principalmente ser perturbado. Para que as verdades essenciais consigam tê-lo por ouvinte, é preciso que lhe sejam impostas à força. Vocês estão capacitados a fazer isso, e é essa violência benéfica o que o pensador solitário deve tentar praticar. Sua força para consegui-lo está em apoiar-se em si mesmo e na natureza das coisas. Está em bater como um surdo, para empregar as palavras da senhorita de Savigny acerca de Bordalui, e gritar o salve-se quem puder, que acaba por seduzir e conquistar as almas. Nada é tão verdadeiramente poderoso e tão verdadeiramente contagiante quanto uma plena convicção, conjugada a um caráter que saiba dar aos fracos humanos as garantias de que precisam. Aqueles mesmos que exigem ser adulados desprezam seu adulador e se rendem a seu senhor. Se vocês forem deste mundo, este mundo os amará por serem dele, mas seu desdém silencioso dará a medida da queda que os espera. Este mundo perverso, no fundo, ama apenas os santos. Esse covarde sonha com os heróis. Roger Bontemps é tomado de seriedade e pensa em converter-se diante de uma seta. Sendo essa a índole da humanidade, não devemos ceder à pressão da opinião pública e escrever como se ela estivesse lendo por cima de nosso ombro. É indispensável que nos despojemos dos outros tanto quanto de nós mesmos. No âmbito intelectual, como em todos os demais, superar o homem é preparar-se para os prodígios, pois é abrir caminho para o espírito. Diante da escrivaninha e no interior da solidão onde Deus fala ao coração, seria preciso ouvir como a criança escuta e escrever como a criança fala. A criança é simples e desimpedida, porque ainda não tem vontade própria, opinião formada, desejos factícios, paixões. A sua singela confiança e a seu modo de falar direto agrega-se um interesse profundo. Um homem maduro e repleto de experiência, que teria todavia sido capaz de preservar essa candura, seria um belo receptáculo para a verdade, e a sua voz retiniria no âmago das almas. 3. Ser constante, paciente e perseverante. O trabalho criador requer ainda outras virtudes. Suas exigências correspondem a seu preço. Exponho aqui 3 desses requisitos que se ratificam entre si e impedirão que a obra seja demasiado curta ou indigente. É preciso abordar o trabalho munido da constância, que se mantém pronta para produzir, da paciência, que suporta as dificuldades, e da perseverança, que evita o desgaste do querer. Constância, paciência, perseverança. Diz Nicole: não se deve imaginar que a vida de estudo seja uma vida fácil. A razão disso é que nada é mais contrário à natureza que a uniformidade e o descanso, porque nada mais nos dá ainda a oportunidade de estar com nós mesmos. As mudanças e as ocupações exteriores carregam-nos para fora de nós e distraem-nos a ponto de fazer-nos esquecer de nós mesmos. Além disso, essa linguagem das palavras é sempre um tanto morta, e nada tem que estimule vivamente nosso amor próprio e desperte vigorosamente nossas paixões. É destituída de ação e de movimento. Fala-nos muito pouco de nós mesmos e dá-nos pouca chance de nos vermos com prazer. Dá parco apoio a nossas esperanças.
E tudo isso contribui para mortificar estranhamente o amor-próprio que, em razão de sua insatisfação, espalha desânimo e desgosto em todas as atividades. Essa análise, que lembra a teoria do divertimento de Pascal, poderia levar-nos muito longe. Prefiro ater-me apenas ao desânimo e desgosto, que, sendo aqui inimigos temíveis, devemos tratar de vencer. Todos conhecemos exemplos desses intelectuais que trabalham aos trancos, com frases entrecortadas pela preguiça e pela negligência. Há buracos no tecido do seu destino. Eles transformam-no num trapo remendado de qualquer jeito, em vez de fazer dele um nobre brocado. Queremos, quanto a nós, ser intelectuais o tempo todo, e que isso seja de conhecimento geral. Saber-se-á quem somos por nosso domínio da arte de descansar, de entreter-nos, pelo modo como atamos os cordões dos sapatos. Mais claramente ainda, isso se verá quando se tratar da fidelidade para com o trabalho, isto é, de cumprimento pontual e contínuo de nossa tarefa. Tendo alguém pedido a Edison um dia que desse a uma criança uma recomendação de que ela pudesse lembrar-se, o grande inventor disse com um sorriso: "Meu garotinho, nunca fiques de olho no relógio." Edison ele próprio prestava tão pouca atenção ao relógio que no dia do seu casamento, um casamento por amor, foram obrigados a ir buscá-lo. Ele estava absorto em uma das suas pesquisas, esquecido de si e do mundo. É admirável estar entregue por completo ao que se está fazendo, tal qual Deus, que não se separa de sua obra. Se a atividade não vale a pessoa, melhor seria não investir pessoalmente nela. Somos a miúde tentados a perder tempo porque não vale a pena começar já, porque ainda não está na hora. Isso equivale a não nos darmos conta de que esses pedacinhos de duração, que de fato não se prestam a desenvolver um empreendimento, são os mais indicados para preparar o trabalho ou para lhe dar algum retoque, para averiguar certas referências, proceder a anotações, classificar os documentos, etc. Vem a ser tempo ganho para as verdadeiras sessões de produção efetiva, e os momentos que se empregariam assim seriam tão úteis quanto os outros, já que essas tarefas miúdas se referem a eles e lhes são imprescindíveis. Durante as sessões propriamente ditas, a tentação consiste em interromper o esforço ao menor incidente que trouxer o desânimo ou provocar o desgosto, mencionados por Nicole. São infinitas as astúcias da preguiça, como as das crianças. Ao procurarmos uma palavra que não vem, começamos a rabiscar na margem da folha. E o desenho começado tem de ser terminado. Ao abrirmos o dicionário, sentir-nos-emos atraídos por uma curiosidade verbal, depois por outra. E lá nos vamos deixando ficar, enredados num matagal. Seu olhar dá com um objeto. Vocês vão guardá-lo em seu devido lugar e ei-los por uns bons 15 minutos entretidos com uma ocupação das mais fúteis. Está passando alguém. Um amigo apareceu no cômodo ao lado. O telefone atrai seus lábios, ou então é o jornal que está sendo entregue. Vocês dão uma olhadinha nele, na internet, e logo se embrenham sem poder voltar atrás. Como uma ideia leva a outra, é possível que o próprio trabalho os afaste do trabalho e que um devaneio, sob a alegação de ter partido de um pensamento, os arraste para dentro de suas perspectivas sonhadoras. Nos momentos de inspiração, suas armadilhas não precisam causar tanto receio, porque a alegria da descoberta ou da produção os sustentará. Mas as horas ingratas sempre aparecem, e enquanto durarem, poderosa será a tentação. Faz-se às vezes necessária uma genuína força de alma para escapar a essas insignificâncias. Todos os trabalhadores se lamuriam dos instantes de depressão que cortam as horas de ardor e ameaçam arruinar seu rendimento. Quando a náusea se prolonga, chegamos a preferir uma tentativa de retorno à vida no campo a prosseguir um estudo tão desgastante. Temos inveja do trabalhador braçal, que, por seu lado, nos trata de vadios ao ver-nos em nossa sossegada poltrona.
Em meio a tanto tédio, o risco de largar tudo não é nada pequeno. É sobretudo nas guinadas que o caminho dá que se deve ficar atento à natureza repentina ou pérfida dos ataques. Todos os trabalhos passam por transições penosas. Todos os trabalhos passam por transições penosas. Os encadeamentos constituem a grande dificuldade dos estudos e das criações. A sequência é tudo. Um percurso em linha reta é seguido por um cotovelo, cujo ângulo é difícil de medir. Perde-se a direção. Há um momento de hesitação e é então que surge o demônio da preguiça. É aconselhável algumas vezes protelar, quando não conseguimos ver a continuidade dos pensamentos e quando ficamos expostos ao grave perigo das transições artificiais. Um pouco mais adiante, é bem possível que tudo se clareie por si. Como eu já disse, a noite, a límpida manhã, os momentos de descontração e devaneio são benéficos nessas situações. Mas diferir não é de modo algum entregar-se ao ócio. Tomem o trabalho por outra ponta e invistam aí sua dedicação e empolgação. Recusem energicamente qualquer interrupção injustificada. Se sua lassidão for demasiada, façam uma pausa voluntária para recobrar as forças. A irritação não levaria a nada. Uma leitura rápida na obra de um autor predileto, uma recitação em voz alta, uma prece de joelhos para mudar a condição orgânica e, consequentemente, destravar em maior ou menor grau a mente, um intervalo para respirar o ar fresco, alguns movimentos ritmados, essas são as soluções possíveis. E depois disso, retomem a labuta. Certas pessoas recorrem aos excitantes. É um método nefasto. Seu efeito é meramente momentâneo. É um meio que se esgota. A cada dia é preciso aumentar a dose. Taras físicas e mentais estarão aguardando no final dessa progressão. Um estimulante mais inocente é a caminhada, seja ao ar livre, seja no escritório. Um bom número de trabalhadores engrena o cérebro aquecendo os membros. Meu pé também é escritor, dizia Nietzsche. Contudo, seu estimulante mais normal é a coragem. A coragem mantém-se pela oração, obviamente, mas além disso, pela visão sempre renovada da meta por atingir. O prisioneiro que tenta fugir sabe conservar disponíveis todas as suas energias. Ele não se enfastia com os longos preparativos, com as retomadas depois dos malogros. A liberdade está a chamá-lo. E vocês não têm de fugir do erro? De conquistar a liberdade do espírito numa obra feita? Vejam seu trabalho pronto. Essa aparição os fará recobrar o ânimo. Outro efeito da constância é vencer as impressões de falso cansaço que tomam tanto o espírito quanto o corpo. Quando começamos uma excursão, é comum que a primeira subidinha já nos veja ofegantes e pesados. Somos tomados de fadiga. Facilmente retornaríamos ao abrigo. Persistamos. As articulações desenferrujam-se, os músculos exercitam-se, o fôlego expande-se e experimentamos a alegria de estar em atividade. Dá-se o mesmo com o estudo. A primeira sensação de cansaço não se deve dar ouvidos. É preciso forçar a energia interior a sair. Pouco a pouco, o maquinismo se põe em funcionamento. Nós nos adaptamos. E um período de entusiasmo pode seguir-se a penosa inércia. Qualquer que seja a sua causa, é preciso saber atravessar as dificuldades sem esmorecer, mantendo o controle sobre seu ser. Uma sessão de trabalho é como um terreno de corrida com obstáculos. Pula-se uma sebe, um pouco adiante é um fosso, depois um talude, e assim por diante. Diante da primeira barreira, não se para, pula-se. E os obstáculos estão separados por zonas tranquilas, onde se avança em ritmo acelerado. Um impedimento que vencemos nos ensina a vencer outros que se apresentem. Um esforço poupa-nos 4 outros. O alento de 1 minuto vale por 1 dia, e o trabalho duro por um trabalho fecundo e alegre. Considerando a vida em geral, essa tenacidade contribuirá para tornar a atividade cada vez mais fácil para vocês.
Adquire-se o hábito de pensar como se adquire o hábito de tocar piano, de montar a cavalo ou de pintar. Santo Tomás ditava dormindo. O espírito molda-se ao que lhe é pedido com frequência. Se vocês não dispuserem de memória, adquiram uma para o que constitui o seu tema constante. Se tiverem inclinação a dispersar-se, compete-lhes uma atenção de profissional. Pouco hábeis em confrontar e avaliar as ideias, passem a frequentar assiduamente os gênios, até chegar a um julgamento mais aguçado e mais seguro. Seja qual for o assunto, tendo dado a partida já algumas vezes, esquentado o motor, a estrada foge. Amiel perguntava-se a si mesmo um dia em seu diário: por que és fraco? Porque cedeste 10.000 vezes. Assim tornaste-te joguete das circunstâncias. Foste tu quem fez sua força, e não elas quem fez tua fraqueza. Aprendam a constância por uma aplicação e por retomadas obstinadas, e chegará o dia em que as indolências persistentes se dissiparão. Os desânimos momentâneos praticamente não interferirão. Vocês ter-se-ão tornado homens. O trabalhador desprovido de constância não passa de uma criança. Com a experiência, vamos percebendo que muitas das dificuldades são superadas antecipadamente por quem se atira energicamente ao trabalho, como um corredor que toma impulso. No entanto, delas sempre restará uma quantidade considerável que ficará a cargo de uma virtude vizinha, a paciência. Todos os gênios se queixaram das atribulações do pensamento, declarando que seus trabalhos, apesar de constituir para eles uma necessidade e uma condição para sua felicidade, lhes infligiam torturas duradouras, às vezes verdadeiras angústias. Ainda ouço Bergson gemer assim. O cérebro tem leis obscuras. Seu funcionamento depende pouquíssimo do querer. Quando ele se recusa, o que se há de fazer? Quando o fio da ciência se emaranha e as horas vão passando em vão, quando um doloroso sentimento de impotência os invade sem que nada dê a entender que o fim da provação se aproxima, então, qual a saída e qual socorro implorar, senão o socorro divino? Seu leitor não verá nada de especial em seus bons êxitos, criticará duramente suas falhas, nem desconfiará do seu penar. Aliás, ele não deve desconfiar disso. Dizia Michelangelo, as obras realizadas à custa de muito trabalho devem parecer, a despeito da verdade, fáceis e concebidas sem esforço. A regra fundamental é ter muito trabalho para criar coisas que parecem não ter custado nenhum. Boileau, por sua vez, não se gabava de ter ensinado a Racine a arte de fazer dificultosamente versos fáceis? Em matéria de ciência, dizia Biot, não há nada mais simples do que o que foi descoberto ontem, e nem nada mais difícil que o que será descoberto amanhã. Mas o público não tem noção disso. Vocês devem carregar seu fardo sozinhos, e os grandes seres os previnem de que o fardo do pensamento é a carga mais pesada que o homem possa carregar. Tratando-se de pesquisa, sejam tão indomáveis quanto o explorador das regiões polares ou da África Central. Na investida contra o erro ou na resistência, são-lhes indispensáveis a firmeza e o ardor de César ou de um Wellington. O trabalho, como a batalha, exige heroísmo. Um gabinete torna-se às vezes uma trincheira onde se tem de fincar o pé, tal qual um verdadeiro mártir. Quando sentirem que estão desarmados, que foram vencidos, quando a estrada se estende à sua frente interminável, ou quando, tendo tomado uma direção errada, tiverem a impressão de estar perdidos, afogados em densas brumas, desnorteados, é hora de apelar para as energias que têm de reserva. Persistam, resistam, tenham a paciência, no sentido pleno da expressão, que evoca a paixão do mestre. O ardor é mais fácil que a paciência, mas ambos são exigidos, e o êxito é a sua recompensa comum. O alpinista que atravessa uma nuvem acha que o universo está imerso na noite,
ele segue caminhando e encontra além o sol. Quando, num dia de tempo ruim, estamos num aposento fechado, parece impensável ir para o lado de fora. Mas saímos e conseguimos fazer tranquilamente o nosso trajeto e, em seguida, o tempo bom retorna. É sobretudo sua longa duração o que torna a arte de pensar tão pesada e tão desproporcional em relação às forças de que precisamos normalmente. Ars longa, vita brevis. Temos aí um campo aberto para o exercício da virtude da paciência. Ao respeitarem as leis de eclosão das coisas e não ofenderem a ciência com uma pressa inconveniente, vocês ganharão muito mais do que mostrando-se afoitamente precipitados. A verdade e a natureza andam ao compasso, e a natureza opera em espaços de tempo à vista dos quais a vida e a morte do planeta têm a duração de um nascer e um pôr do sol. Escreve Nietzsche: o que ocorre nas nascentes profundas ocorre com lentidão. Elas devem esperar longo tempo para saber o que caiu em sua profundeza. A alma é essa fonte secreta. Não procurem desvendar prematuramente o seu mistério. As reservas de tempo pertencem a Deus. Paulatinamente ele as vai liberando para nós. Mas não nos compete exigir, impacientar-nos. O tesouro genuíno é o que chega no devido tempo. Evitem, pois, a agitação do homem com pressa. Apressem-se lentamente. No âmbito do espírito, a calma vale mais que a afobação. Aqui, mais que em qualquer outra situação, se aplica o provérbio: quem espera sempre alcança. A vida é longa quando bem preenchida, diz Leonardo da Vinci. O homem que dá tempo ao tempo tem todo o tempo do mundo, o qual está sediado na eternidade. Assim, trabalhem num espírito de eternidade. Não confundam um estímulo generoso com as excitações que são quase o seu oposto, já que elas lhe cortam o ritmo. Vocês não podem, encontrando-se em estado de perturbação, desenvolver este trabalho de paz, que é o da ordenação das ideias, o da delicada elaboração dos novos pensamentos. Querem então perder tempo pela estúpida aflição de que ele lhes falta? Querem então perder tempo pela estúpida aflição de que ele lhes faltará? Cristãomente, vocês têm de respeitar a Deus em sua providência. É Ele quem determina as condições do saber. A impaciência é para com ele uma revolta. Quando forem tomados de febre, a escravidão espiritual já estará a espreitá-los. A liberdade interior dissolve-se. Já não são vocês os que estão agindo, muito menos Cristo em vocês. Já não estão fazendo a obra do Verbo. De que serve querer adiantar-se de modo tão impróprio, quando o caminho já é em si uma meta, o meio e o fim? Quando olhamos o Niágara, sentimos vontade de vê-lo acelerar? A intelectualidade tem valor por si mesma em todos os seus estados. O esforço virtuoso é uma conquista. Aquele que trabalha para Deus e segundo Deus encontra em Deus a sua morada. Que importa se o tempo corre quando estamos instalados ali? O coroamento da constância e da paciência que perduram é a perseverança que leva a termo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, diz o Evangelho. A salvação intelectual não está submetida a outra lei que não a da salvação total. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno tampouco nisso do reino dos céus. Quantos trabalhadores não abandonaram assim as lavouras, as sementeiras, renunciando às colheitas? A terra está toda povoada desses fujões. As primeiras tentativas assumem na ciência o caráter de provas eliminatórias. As personalidades fracas vão sucessivamente abandonando a competição, enquanto as valentes resistem.
Chegam ao final apenas os 300 de Gedeão ou os 30 de Davi. Perseverar é querer. Aquele que não persevera, não quer, está só projetando. Aquele que desiste, nunca insistiu. Aquele que deixa de amar, nunca amou. Se o destino é uno, o que não dizer de uma obra parcial? O intelectual genuíno é, por definição, perseverante. Ele assume a tarefa de aprender e de ensinar. Ama a verdade de corpo e alma. É um consagrado. Não renuncia prematuramente. As grandes vidas mostram-nos todas elas essa sua marca suprema. Elas findam como um dia glorioso. Os vermelhos do poente são de uma beleza que não fica atrás dos leves tons dourados do amanhecer e ainda lhe acrescentam sua grandiosidade. O homem de bem que trabalhou por longo tempo sem fraquejar pode pôr-se ele também em uma morte simples e suntuosa. Sua obra o acompanha e, ao mesmo tempo, permanece entre nós. Não sejam vocês que seguem os passos dos grandes, desses itinerantes acovardados que desertam, que vencem uma etapa, param, se perdem, sentem-se como que esgotados e voltam mais cedo ou mais tarde às regiões corriqueiras. É preciso obstinar-se até o fim da viagem. Devagar se vai ao longe, e passadas largas sem persistência, não passam de espalhafato vazio. Não levam a lugar algum. Então fortaleçam sua vontade e confiem-na ao Senhor para que Ele a consagre. Querer é sujeitar-se, é estar acorrentado. A necessidade do dever ou de uma resolução pensada, ainda que livre de obrigações, deve ser tão imperativa para nós quanto as necessidades da natureza. Uma ligação moral não tem mais peso que uma ligação material? Saibam, pois, depois de ter estabelecido sua tarefa, tomá-la a peito com ágil determinação. Excluam até as obrigações menores, quanto mais as infidelidades. Empenhem-se em profundidade para conquistar a duração naquelas suas dimensões que lhes seja mais diretamente acessível. E, tendo enveredado por seu curso, não a abandonarão, a não ser que dela parta a iniciativa de abandoná-los. Farão parte da linhagem dos pensadores fiéis. Os gigantes do trabalho, os Aristóteles, os Agostinhos, os Albertos Magnos, os Tomás de Aquino, os Leibniz, os Littré, os Pasteurs. Reconhecê-los-ão por seus filhos, e vocês dirigir-se-ão com dignidade ao encontro daquele que os aguarda pacientemente. 4. Fazer tudo bem feito e até o fim. Estando preenchido o requisito dessas 3 virtudes, fica praticamente afastado o receio de um resultado medíocre e imperfeito. Todavia, é bom enfatizar com veemência a necessidade de aprimorar o acabamento e o dever de fazer chegar a termo tudo o que se julgou útil empreender. Deve ter havido uma reflexão antes de que se atacasse o trabalho. Não passa de um avoado quem se lança numa aventura, seja ela grande ou pequena, sem sentar-se primeiro, como diz o Evangelho, para calcular a despesa. Quer a sabedoria que seja em face da obrigação de concluir, que se delibere acerca da oportunidade de começar. Não terminar uma obra é destruí-la. Quem relaxa em seu trabalho é irmão daquele que o destrói, dizem os provérbios. De que serve uma casa no decorrer de sua construção? E que testemunho pode prestar sobre quem assentou os alicerces e instalou as primeiras estruturas? Essa espécie de ruína faz pensar em desgraças. Nem se cogita que um ser vivo ou um homem que foi poupado pela fatalidade pudesse suportar essas paredes que se assemelham às colunas destruídas dos cemitérios. E vocês, construtores pelo Espírito, querem que seu passado seja um campo de escombros? Há pessoas com quem podemos contar. Quando prometem, cumprem. Ora, todo começo constitui uma promessa, a menos que não passe de uma asneira. Outras há que se comprometem, juram por todos os santos
e nada acontece. Temos a impressão de que não são indivíduos que se prestem a obrigações. Não podemos forçá-los, e eles próprios não podem forçar-se. São água corrente. Pessoas desse feitio representam moralmente uma espécie inferior. O intelectual que se parecer a elas não é um intelectual. Sua vocação condenou-se a si própria. Vocês, que são consagrados, tomem definitivamente a decisão de ser fiéis a uma lei em seu interior e que obedeçam, portanto, essa lei. Vocês disseram, eu farei, então façam. Um caso de consciência é-lhes colocado. Tomem uma resolução que não lhes manche a honra. Um trabalho inacabado equivaleria a receber uma repreensão. Vejo uma causa de degradação no abandono de um esboço ou de uma iniciativa. A desistência torna-se hábito. A pessoa acaba resignada a conviver com a desordem e a má consciência. É aquela que vacila entre fazer e não fazer. Daí um rebaixamento da dignidade que não pode favorecer seus progressos. Meçam 10 vezes, cortem de uma vez só. Alinhavem com cuidado e, quando vier o momento de cozer, que nada neste mundo possa fazê-los dizer, eu desisto. Em decorrência disso, vocês costurarão dando o máximo de si mesmos para executá-lo com perfeição. Acabado significa terminado, mas significa igualmente perfeito, e os dois sentidos corroboram-se um com o outro. Não terminei realmente aquilo que me recuso a encaminhar para o aperfeiçoamento. Só está feito o que se perfez e ficou perfeito. Segundo Spinoza, o ser e a perfeição correspondem à mesma ideia. O ser e o bem são convertíveis. Conta-se que Tiziano esboçava sua tela vigorosamente. A trabalhava até determinado ponto e encostava a obra à parede até que ela se tornasse uma estranha para ele. Então a retomava e, envolvendo-a com um olhar inimigo, a forçava a ser uma obra-prima. Assim, quando um trabalho estiver encaminhado, deixem-no quieto até que o olho esteja refrescado e o olhar esteja distanciado. Se então ele lhes desagradar, recomecem. Se estiver à altura, critiquem-no a fundo, atentando a todos os detalhes, e voltem à labuta até que possam dizer: estou no limite de minhas capacidades. O que permanece falho, que Deus e o meu próximo me perdoem. Quod potui feci, veniam d'amici posteritas, diz Leonardo da Vinci em seu epitáfio. Não é necessário compor em grande quantidade. Se o que fizerem corresponder a seu gênio, às suas graças e ao tempo de que dispõem, se lá estiverem por inteiro e se a vontade da providência em seu interior estiver satisfeita por uma plena obediência, então tudo está bem. Já terão feito muito, se cumprirem até o fim o que tiverem feito. Aquilo que fizessem mal feito não lhes acrescentaria nada, e até os diminuiria, como uma mancha numa seda preciosa. A vocação intelectual não admite mais ou menos. Vocês têm de entregar-se completamente. Votada ao Deus da verdade em sua globalidade, sua vida é dele em cada situação de que é constituída. Diante de cada trabalho, digam: é meu dever fazê-lo. Logo, é também meu dever fazê-lo bem, já que o que não se acaba, não é. Na medida em que eu fizer mal, terei falhado na vida, tendo desobedecido ao Senhor e faltado a meus irmãos. Nessa medida, renuncio à minha vocação. Ter uma vocação é ter a obrigação do perfeito. Um conselho prático importante tem lugar aqui. Quando um trabalho for decidido, bem concebido, bem preparado, e quando vocês estiverem ao pé da obra, determinem de imediato, com vigoroso esforço, o valor de que ele deve revestir-se. Não contem com retomar. Quando a preguiça lhes disser:
Faze-o de qualquer jeito agora, mais tarde o retomarás? Lembrem-se de que essas retomadas, na maioria das vezes, são ilusórias. Tendo resvalado pelo declive, dificilmente tornarão a subir. Não terão coragem de repensar ab ovo uma obra medíocre. Sua covardia de hoje não é nenhuma garantia de heroísmo para o amanhã. Quanto às correções que poderiam fazer, mesmo que perfeitas em si mesmas, destoariam no conjunto. Uma obra, no que diz respeito ao fundo, deve vir de um só jato. Beethoven observava que um trecho acrescentado ulteriormente nunca alcança a ter o mesmo estilo. Uma bela obra é tal qual uma torrente de lava. Tiziano emendava em profundidade, mas seguindo a nota inicial, visando unicamente ao acabamento. Ele não tocava nada que se referisse aos elementos básicos, à composição, às linhas fundamentais. O esforço já fora feito. Tratava-se de arrematá-lo. Rematá-lo. Deem sempre o máximo de si na hora da criação. Uma vez gerada a obra, vocês cuidarão dela como a criança que se tem de alimentar e educar, mas cuja hereditariedade está determinada, cujos caracteres fundamentais estão estabelecidos. Será então o momento de aplicar-se a seu rebento espiritual as palavras da Bíblia. Quem poupa a vara, odeia seu filho. E 5. Não tentar nada acima de seus limites. Tal severidade para consigo mesmo deixa supor que os trabalhos empreendidos estão adaptados a vocês e se encontram à medida dos seus recursos. Se a presa for mais forte que o caçador, ela devora-o. Torna-se então irrisório fornecer regras. Não se diz ao caçador de lebres: para abordar um leopardo, proceda de tal maneira. O último dos 16 preceitos tomistas é este: Altiora te ne quaesieris. Não procures acima de ti. É de grande sabedoria. O oráculo antigo já dissera: não alargues o teu destino. Não tentes ultrapassar o dever que te é imposto. O trabalho intelectual não é senão o prolongamento de nossas tendências inatas. Nós somos, nós agimos. A obra eclode. São esses os elementos da série. Se quiserem encompridar chumbo usando ferro ou algodão usando seda, não haverá aderência e de nada valerá o esforço. A vocação faz uso dos nossos esforços, não os cria. O intelectual mal dotado não dará outra coisa que um fracassado. Mas, mal dotado, pode também dizer-se de modo relativo, com referência a uma obra em particular. Ora, é disso que falamos agora. Procurem discernir em todas as ocasiões a energia que lhes convém investir, a disciplina de que são capazes de manter, o sacrifício que consentem em fazer, a matéria que se prestam a abordar, a tese que conseguem desenvolver, o livro que podem aproveitar, o público a quem querem ser úteis. Cogitem sobre tudo isso com humildade e confiança. Caso necessário, busquem aconselhamento, não esquecendo-se de que nos conselheiros, leviandade e indiferença é o que há de sobra. Decidam-se da melhor maneira possível e, depois disso, entreguem-se ao trabalho de todo o coração. Toda obra é grande quando foi medida com precisão e cuidado. A que transborda é de longe a menor de todas. Já muitas vezes lhes dissemos: sua obra pessoal é única, e a de outro também. Não procedam a permutas. Cada um é o único que pode fazer aquilo de que está encarregado. Faríamos mal feito o que nosso próximo fará bem feito. E Deus se satisfaz com todos. Empreender de acordo com as próprias forças, assumir dizer só quando se sabe, não forçar-se a pensar o que não se pensa, a compreender o que não se compreende, evitar o perigo de omitir a substância das coisas cuja ausência se disfarça usando de grandes palavras. Tudo
Quem pratica, que sabedoria! O orgulho não se atém a isso. Mas o orgulho é o inimigo do espírito tanto quanto da consciência. O presunçoso sucumbe à sua obra, ridiculariza-se e aniquila sua força. Infiel a si mesmo, não é fiel a nada. É uma chama apagada. O sucesso, em qualquer setor, está sempre subordinado às mesmas condições: refletir no início, começar pelo começo, proceder metodicamente, avançar pausadamente, investir todas as forças. Mas a reflexão inicial tem por principal objetivo determinar aquilo para o que fomos feitos. O conhece-te a ti mesmo de Sócrates não é apenas a chave da moral, mas a de toda a vocação, já que ser chamado a algo é ver-se designar um caminho só seu, na imensidão da trajetória humana.